Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Python 3. Bom, nessa aula a gente vai estar falando sobre um assunto bastante interessante, que são os operadores de comparação e booleanos, ou chamados também operadores lógicos, certo? Bom, eu acredito que a melhor forma da gente ver isso vai ser no terminal, a forma mais prática. Claro, poderia ser aqui no Sublime, pode, mas eu acho que eu vou fazer aqui dentro do terminal, que eu acho que vai ser legal, tá certo? Bom, então primeiramente, o operador NOT. O operador NOT ele é feito para negar algum valor, o valor que é passado logo em frente a ele. Se eu colocar aqui, ó, NOT true, ele vai me retornar false. Se eu passar aqui NOT uma string, ele vai me retornar false também. Por quê? Porque qualquer string ela é tratada como true. String, um valor, por exemplo, NOT 1, 2, qualquer valor vai ser tratado como true. Agora, se eu passo para ele aqui, por exemplo, none, letra maiúscula, none, ele vai me retornar true. Porque none é visto como false, tá certo? Então, none, que é a existência de alguma coisa, ela vai ser tratada como false. Agora, 1, 2, 3, 4, não posso considerá-lo como a inexistência de alguma coisa, porque eles são valores reais. Assim como um string. Se eu estou passando um string é porque ela existe, então ela é uma coisa real. Então ele valida isso como true, ok? Então, isso é tipo assim, é isso que eu vejo de inteligente no Python, assim, e por isso que eu acho o Python uma linguagem fantástica. Esse tipo de coisa faz com que a linguagem realmente seja muito inteligente e fácil de aprender. Não tem muita coisa confusa no Python, sabe? Então eu acho isso muito legal. Então a gente viu até aqui. Agora eu vou falar o seguinte, eu vou falar que A recebe true e B recebe false. E a gente vai fazer alguns testes agora. Eu vou testar aqui, por exemplo, ó, A e B, usando o operador AND. A gente já viu o NOT, o de igualdade, que é para atribuição na aula passada, agora a gente vai ver o AND. Se eu colocar aqui, ó, A AND B, vai me retornar false, porque o AND obriga que eu tenha uma coisa como true and, ou seja, e a outra também. Então eu preciso de ambas true para ele poder me retornar true. Só como só A é true, ele vai me retornar false. Agora, se eu passo A and true, ele vai me retornar true, porque ambos são true, ok? Agora o OR. O OR é o oposto do AND. Ele precisa que apenas um ou o outro seja true para ele retornar true. Então se eu fazer aqui A OR B, ele me retorna true, porque um dos dois só precisa ser true, tá certo? Se eu falar que C aqui é false e eu passar B OR C, vai me retornar false, porque ambos são false, tá certo? Nenhum dos dois foram verdadeiros, foram true. Então ele me retornou false. Eu posso também fazer múltiplas comparações, como aquela ali, ó, A and B, ou seja, eu preciso que os dois sejam true para me retornar true. E aqui fora uma outra comparação, OR, e uma outra comparação aqui dentro, B OR A. Ou seja, então, para que esse cara aqui me retorne true, eu preciso que esse me retorne true ou esse me retorne true. Esse aqui a gente já sabe que vai retornar false, né? Porque precisa ser A ou B. Mas esse aqui vai me retornar true, porque B ou A, um dos dois vai ser true. Então me retornou true. Então eu posso fazer uma comparação, outra comparação, e o resultado dessas duas comparações eu fazer outra comparação. Tá certo? Então isso aí é uma coisa, inclusive existe em outras linguagens, tá? Muda-se apenas a sintaxe de uma linguagem para outra, mas é mais ou menos a mesma coisa. Isso faz parte de lógica de programação, tá certo? Vocês vão estar vendo isso com mais detalhes lá na parte de lógica de programação. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar que A recebe 10, B recebe 20 e a gente vai fazer algumas outras comparações. A gente vai aprender outros operadores, que é o maior, né? O menor, o maior igual, o menor igual, o igual e o diferente. Então, eu tenho aqui A é maior que B? Não, porque A é 10 e B é 20, então retornou false. B é menor que A? False também, porque B é maior que A, tá? Se eu fizesse o contrário, vai me retornar true.
A é maior ou igual a B, false. A é menor ou igual a B, true, certo? Então, assim, esses são os atributos, são os operadores, na verdade, né? O maior, menor, maior igual, menor igual. O igual igual, A é igual a B? Não. Agora, A é igual a 10? Sim, true. E A é diferente de 10? Não, não é diferente, ele é igual. E de 11? Sim, ele é diferente. Então, esses são os operadores de comparação. E agora, um outro operador, aqui legal, ó, a gente vai definir a variável curso como programe fácil, certo? E eu vou pegar aqui, ó, programe, e vou verificar se ele está em curso, ou seja, se ele está contido dentro de curso. Isso aqui é um outro operador que vai fazer uma comparação. Ele vai ver se a palavra programa está dentro da variável curso. Olha lá, deu true. Agora, e a variável teste? Not in curso, ou seja, a variável teste, a string teste não está na variável curso? Sim, é verdade, ela não está. Então, funcionou perfeitamente. Agora, se eu pergunto se ela está in, vai falar false, porque ela não está in, tá certo? Então, aqui a gente viu os mais diversos operadores, pelo menos os mais importantes. Existem outros, mas esses são os mais importantes operadores em Python, tá certo? É esses aqui que você vai precisar na maioria do tempo, com certeza aí, durante o seu tempo de programação, tá certo? Bom, então eu recomendo que vocês façam essa aula, refaçam quantas vezes for necessário, façam o máximo de teste possível, faça no Sublime, faça no Terminal, mas faça muito exercício, tenha bastante dúvida e poste no nosso fórum ou nos envie por e-mail que a gente vai estar te ajudando, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima aula.